Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, reportagem interessante de jornal espanhol, trazendo um destaque para o jogador que teve passagem pelo Bahia, que cabe sim uma reflexão importante para a gente trazer aqui com cada um de vocês. Além disso, vamos trazer também reflexão sobre o momento do Bahia e essa questão ofensiva. Para completar, tem todo o resumo da janela do Bahia nesse segundo período. Isso muito mais e mais um vídeo aqui do canal Bara Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso aquela dica que prossegue, tá aqui o cupom BARA10, você pode adquirir esse sapatênis, gente, da Adidas, o VSPACE 2.0, exatamente esse aí branco, com linha preta, tá aqui exatamente o tênis da Adidas, show de bola, muito bem avaliado, e o detalhe é que o valor final dele, você somando o desconto do site com o cupom, ele vai de R$ 349,99 para R$ 215,99 no Pix, ou R$ 227,36, dividindo em 3 parcelas de R$ 75,79, sem juros, desconto de R$ 122,63. Então clique no link fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo e garanta logo essa oferta. Mas vamos para o assunto de hoje e a gente começa trazendo esse resumão do que foi o Bahia nessa segunda janela. E tá aqui, gente, o GE trazendo. Bahia encerra a segunda janela com compra mais cara do Nordeste. Veja chegadas e saídas. Tricolor acerta a compra do Uruguai Lúcio Rodrigues por 65,3 milhões. E aqui tá, gente. Com a ideia de trazer novos jogadores apenas para repor saídas, o Bahia fez apenas 2 contratações na segunda janela de transferências do futebol brasileiro, que chegou ao fim na última segunda. A principal delas foi o atacante Luciano Rodrigues, maior compra da história do futebol nordestino. As contratações tímidas no segundo momento têm explicação. As boas campanhas nas competições nacionais deram respaldo ao atual elenco do Bahia, que chega a setembro na briga pelo G6 do Brasileiro e de olho em uma classificação inédita à semifinal da Copa do Brasil. O principal reforço já era conhecido há alguns meses, Iago Borducci tinha pré-contrato assinado com o Bahia desde janeiro, mas defendeu o Augsburg da Alemanha até o fim do primeiro semestre e só chegou ao esquadrão em julho, quando pôde entrar em campo. Apesar da chegada de Borducci, Juba se manteve como titular e peça importante do time treinado por Ceni. A atual escalação a gente já sabe, ele está na reserva, Iago Borducci, e aqui traz. A segunda contratação do tricolor neste período foi a mais cara do ano e a maior da história do futebol nordestino. Trata-se do uruguaio Lúcio Rodrigues, que foi adquirido por 12 milhões de dólares, cerca de 65,3 milhões de reais. O jogador também não é titular, mas marcou o gol da classificação contra o Botafogo nas oitavas da Copa do Brasil e tem sido utilizado com frequência pelo técnico Ceni saindo do banco. Então as contratações do Bahia foram essas, gente. Tanto Iago Borducci como Lúcio Rodrigues têm contrato até o final de 2028. Saídas a gente já sabe, né? Lúcio Rodrigues foi contratado após a saída do atacante colombiano Tupian, que estava emprestado ao Bahia, mas teve seu retorno solicitado pelo Hull City. Inclusive, já falei sobre isso. Para mim, não foi reposição, foram somente coincidências. E o Bahia tratou desse assunto como uma forma de amenizar essa situação. Afinal de contas, o perfil é totalmente diferente. Oscar Tupian, ele ocupa espaço, enquanto que Lúcio Rodrigues é outro perfil. Ele agride, ataca espaço, né? Enfim, né? Já a lateral esquerda do Rian foi emprestado ao CRB justamente depois de Iago Borducci ficar à disposição para jogar pelo tricolor. Ainda assim, se lembra, né? Saíram Juan Chaves e saiu também Matheus Bahia. Nos últimos dias, o Bahia também definiu a saída de Marcos Vitor, emprestado ao Atlético. O zagueiro era a última opção do elenco no setor e não disputou nenhuma partida nacional nesta temporada. Sobre ele ficou Vitor Hugo, né? Voltou de empréstimo e acabou ficando. As saídas estão aqui. Tupian, né, que voltou para o Hull City. Rian foi emprestado até o fim dessa temporada para o CRB. E Marcos Vitor emprestado ao Atlético Paranaense até metade do ano que vem. Como é que ficou o ano? Tá aqui, gente. Vai investir no total cerca de 119,7 milhões. O foco principal foi reforçar o meio de campo com a chegada de Jean Lucas, Everton Ribeiro e Caio Alexandre, ainda em janeiro, para formar um quarteto ofensivo com Cauli, cuja manutenção também foi investimento. Aí não pode perder de vista. Jean e Caio, inclusive, custaram 51,4 milhões no total ao tricolor e estão atrás de Lúcio Rodrigues, entre as compras mais caras do futebol nordestino. No time defensivo, o Bessa não se reforçou com o goleiro. Marcos Felipe e Adriel estão na série tricolor desde o ano passado, enquanto Danilo Fernandes veste azul, vermelho e branca desde 2021. Então os reforços estão aqui, né, gente? Laterais vieram Arias e Borducci em 2024, zagueiros Cuesta, meio-campista Jean Lucas, Everton Ribeiro e Alexandre Depena, atacante Tupian, que deixou o clube, e Lúcio Rodrigues. Enfim, o que a gente tem, eu já falei sobre isso, a janela foi boa, foi. Mas faltou trazer um 9 que resolvesse, fato. E eu já disse, Tupian saiu, o Bahia não repôs. Tem aí, de repente, até o final de setembro, para repor com alguém que já estivesse livre no mercado até 2 de setembro, não acredito, mas a gente segue na fé em busca desse bom senso por parte do Bahia, porque senão a gente vai ter essa carência até o final do ano, a gente sabe como é que é, afinal de contas o ataque não vem bem e sem fazer gol não é fácil. Eu tenho informação agora para falar sobre isso, é justamente essa reflexão de Dito Lopes a respeito do ataque do Bahia. Vamos ver, gente, foi o que ele falou para depois de comentar, tá aqui. É claro que o Bahia, às vezes,
Não é um time que decide, né? O Bahia é aquele time que fica, parece que tem medo de entrar na área, de concluir bem. Segundo estatística, o Bahia precisa de 50 finalizações para fazer um gol. 50 finalizações para fazer um gol, segundo estatísticas aí. Então vejam que o Bahia tem a sua deficiência lá no ataque. É claro que o Bahia, às vezes, não é um time que decide. Tá aí, pessoal. Confesso a vocês que para mim é surpreendente essa estatística. Eu acho que é menos, né? Não sei, né, de que forma isso é tratado, de que forma essa finalização é contabilizada, mas que é fato que o Bahia é um time pouco efetivo, isso é fato. E isso, para mim, tem uma dupla razão. Quando você traz a efetividade no sentido de uma transição ofensiva, de um ataque, o Bahia tem tido dificuldade, a gente pode observar, naquela melhor escolha, na última decisão, no último terço do campo, o jogador tá livre, você toca pro outro. O Bahia teve algumas situações assim contra o RB Bragantino, então isso para mim prejudica o ataque do Bahia. É o tal do refino na definição de jogada, mas não é só isso, também é na finalização. E a gente sabe que o Bahia tem perdido muitos gols, e claro, né, gol custa caro, se o Bahia não investiu, tá pagando um preço por isso. Por falar nisso, vamos trazer aqui, gente, uma reflexão de uma reportagem no jornal AS, um jornal espanhol, destacando um jogador que passou pelo Bahia, não foi aproveitado pelo Bahia, foi emprestado, depois rodou para alguns clubes, voltou até para o clube de origem, depois foi emprestado e posteriormente adquirido pelo clube atual. E vejam como são as coisas, está tendo destaque por lá. E vamos trazer aqui essa reportagem que cabe uma reflexão, né, a respeito dessa situação. Chaves, a pérola equatoriana que brilha na França. Tá aí, gente, interessante essa situação, tá com a tradução aí do espanhol para português. O defesa do Lens, na lateral no caso, que aqui é com a tradução, começou a temporada de forma maravilhosa, marcando um gol. Sua equipe venceu os 2 primeiros jogos do campeonato francês. E tá aqui, gente, interessante, tá? O Ana Chaves é uma das sensações do início da campanha na França. Ele contribuiu com um gol na última vitória do Lens por 2-0 sobre o Brest. Sua equipe soma 2 vitórias consecutivas no Campeonato Francês e o futebolista equatoriano foi titular nas 2 partidas. Sua chegada à Europa foi certificada após permanecer emprestado por 6 meses em seu atual clube, sendo propriedade do Bahia, do Brasil. Nesse período, né, disputou 10 partidas. Decidiram efetivar a opção de compra no passado mês de julho, no último mês de julho, né, a troco de cerca de 4,5 milhões de euros, apesar de não terem conseguido enfrentar o final do ano passado devido a uma lesão. Não jogou, no caso, o fim do ano, porque é uma lesão. Tá aqui, inclusive, o gol dele, com destaque lá na página. E aqui interessante. Seu treinador Will Steele confiou nele como ponta esquerda, gente, titular, desde seu primeiro dia no cargo como treinador. O treinador belga optou por alinhar uma formação com 5 defesas, 5, primeira linha, né, 5-3-2, o que permite às camadas jovens independente do Vale ter menos exigências defensivas e maior desdobramento ofensivo. Ou seja, chave, gente, é ala por lá. Igual a Pavel aqui com ele. Por enquanto, ele está aproveitando, acrescentando figuras ao seu armário. Já demonstrou isso na temporada 21-22, marcando 7 gols, apesar de atuar como lateral esquerdo. Sua continuidade no Campeonato Francês foi colocada em dúvida quando o Lens oficializou sua contratação devido ao interesse de outros clubes em adquirir seus serviços. Galatasaray foi um dos nomes que soou mais alto. As informações e rumores diminuíram nas últimas semanas e parece que ele vai ficar e lutar para disputar a Conferência League. A seleção francesa, no caso o time francês, o Lens, já está na fase preliminar da competição europeia e na primeira partida venceu o Panathinaikos por 2-1. E um projeto para crescer. Tá aqui, gente. O treinador de 30 anos surpreendeu pela juventude e pelo grande desempenho no estádio de Reims. Aqui está falando sobre o treinador do Lens. E aqui tá, todos eles saíram de lá. Chaves, né, se referindo aqui aos jogadores equatorianos, tem um potencial impressionante e é um dos principais candidatos a deixar uma figura importante nos cofres do clube. Tá aí, gente, que interessante. Destaque ao jogador e não só isso. Também econômico, chamando atenção por lá. Qual a reflexão? A reflexão é sobre o Bahia, a análise. Não dá para dizer que o Bahia não deu chance e deu todo o suporte. Mas ele não foi testado, né, em outras funções ou em outro momento. Ele esteve ali com o Bahia de Paiva, sofrendo muito no período, pelo visto ele sentiu. Será que ele não renderia melhor nessa temporada? Será que não teria valido a pena ter estendido o empréstimo ao invés de vender? Ele tem vendido bem, né? Recuperou até o dinheiro, isso a gente não pode deixar de reconhecer. Mas é um jogador que para mim tinha muito potencial se fosse bem utilizado. Tem aí um mercado vasto pela frente, de repente o Bahia venderia até mais caro um pouco mais lá frente, porque é um jogador muito jovem e poderia se destacar por aqui. E para completar aquela reflexão, né, de que forma a gente pode lidar com essas oscilações de jogadores, com esses não, de repente, com essas não adaptações em pouco tempo, e veja que não é à toa, que já está chamando muita atenção por lá. A gente fica feliz, até um cara bastante dedicado, o Juan Chaves,
E é aquilo, né? Ninguém vai ter que vir o vice em relação ao jogador. Se não foi bem, segue adiante. Agora, a questão do time. Saber se o time foi correto, se não foi. Tudo bem, teve a proposta, foi emprestado com passe fixado. O clube exerceu a compra. A gente, enquanto torcedor, também pode refletir um pouco a respeito disso, para preservar nossos ativos. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso também. Agora, é um jogador que está com destaque já no jornal espanhol. Está com destaque em relação à perspectiva, inclusive econômica. Dentro em breve deve estar em o maior clube europeu, vendendo mais caro ainda. Então, sobre todos os aspectos, de repente, se o Bayern não tinha essa urgência financeira, poderia segurar um pouco, dar uma chance com ele nesse novo time com o meio de campo mais organizado. Vejam o Iago Bordocho não está rendendo. Eles estando aqui, Juba podia trabalhar mais à frente, jogar um pouco mais à frente. O André Chaves poderia render mais com esse time mais organizado de Seny. Por mais que tenha dificuldade, mas é mais organizado, poderia ser melhor utilizado, enfim, né? Ainda que também a gente possa admitir a possibilidade, quem sabe, né, de Seny não ter validado a eventual permanência dele. E ele foi emprestado por Lens com passe fixado. Mas tá aí, gente. Bacana, a gente fica feliz, que é um jogador aí batalhador. Tá tendo esse destaque, e é importante a gente ter essa reflexão, porque foi o primeiro nessa nova leva que não se adaptou, mas podem vir outros nesse contexto, e a gente tem que ter essa reflexão em torno desses ativos do nosso Esquadrão de Aço. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar a 70 mil. Obrigado mais uma vez pela parceria nesses 3 anos de canal Bara Bahia, e aí aproveita a promoção da Centauro. Tamo junto, saudações coloridas e até a próxima.